Bom dia e a paz do Senhor para você. Aqui quem vos fala é a missionária Gilmara Vasconcelos. Estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. E Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. E o tema é como buscar a Deus e ouvir a sua voz. Tem muitas pessoas que dizem, como é que eu vou buscar a Deus? Como é que eu posso ouvir a sua voz? E o texto de Jeremias 29:13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, as pessoas perguntam, né? Como posso buscar a Deus? Como posso ouvir a sua voz? E a primeira coisa que precisamos entender é que Deus deseja falar conosco. Ele não é um Deus distante. Desde o início da Bíblia, vemos Deus falando, aleluia, com os homens e mulheres que decidiram andar em sua presença, sabia disso? Para ouvir a voz de Deus, primeiro precisamos aprender o quê? A buscá-lo. Ninguém ouve uma voz que não está disposto a escutar. Vivemos em um mundo cheio de tanto barulho, distrações, internet, preocupações, não é verdade? Mas Deus continua falando aos corações de quem se coloca diante dele. A primeira coisa que nós devemos fazer é busque a Deus através da oração. A oração, meus irmãos, é o caminho da intimidade com Deus. Quando você ora, não fale apenas. Não fique só falando. Separe também um momento para você poder ouvir o Senhor. Muitas vezes você chega, né? Entra no seu quarto, fala, Deus, assim, Senhor, faz isso, me perdoa, me limpa, tal. E pronto. Esquece de parar e ouvir Deus falar também. Muitas vezes você fala tanto que não dá espaço para Deus ministrar o teu coração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Quanto mais você ora, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo. Ou seja, quanto mais a gente está buscando, mais a gente ouve a voz de Deus. E outra coisa muito importante, é a gente buscar a Deus através da palavra. Deus fala principalmente pela sua palavra. Muitas pessoas querem ouvir uma voz audível, mas deixam a Bíblia fechada. Não abre a Bíblia, não lê. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você lê a Bíblia, Deus ilumina situações, Ele traz resposta e te direciona. Ele direciona os seus passos. A terceira coisa que você deve fazer é ter um coração obediente. Tenha um coração obediente, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes Deus já falou, mas estamos esperando outra resposta porque não gostamos da primeira, não é verdade? Quem deseja ouvir a voz de Deus precisa estar disposto a obedecer. A obediência abre portas para as novas revelações. Sabia disso? É a obediência. E a quarta coisa que você deve fazer é aprender a ficar em silêncio diante de Deus. Chegue diante da presença de Deus depois de você ter falado, como eu acabei de falar muito. Você fala, então você aprenda também a ficar em silêncio diante dele. Vivemos correndo de um lado para o outro. Vivemos tão preocupados com tantas coisas. Mais uma vez eu digo, porém, existem momentos em que precisamos apenas nos aquietar, ficar quietinho. Ele diz em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. No silêncio, Deus ele consola. No silêncio, Deus ele corrige. No silêncio, Deus orienta e fortalece. Sabia disso? Você fica ali quietinho, ouvindo a voz de Deus. E Ele falando com você, te dando a direção daquilo que você deve fazer. E a quinta coisa que você deve falar, saber também, né, que Deus fala de várias maneiras, viu? Pela palavra. Ele fala pela oração, Ele fala através da pregação, Ele fala através de conselhos sábios, por meio de conselhos sábios também, através da paz que Ele coloca no teu coração. Quando você sente paz, Deus já está dando resposta, que algo está dando certo, né? Quando você não está com paz, não, isso não é de Deus, não estou sentindo paz. Mas quando você sente aquela paz, você está vendo que é Deus que está no negócio. Aleluia, não é verdade? Louvado seja Deus.
Você também escuta Deus falar pelo agir do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas toda direção deve estar de acordo com a Bíblia, viu? Louvado seja Deus. Talvez hoje você esteja dizendo, eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero escutar a voz de Deus. Ei, começa buscando todos os dias. Não busque apenas a bênção, busque a presença. Não busque apenas o milagre, busque o Deus dos milagres. Quando você se aproxima de Deus, meu irmão, sua voz se torna mais familiar. Você fica mais sensível à voz dele. Quanto mais familiar você fica com a voz do Pai, mais fácil será reconhecer sua direção. Lá em Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. Que hoje, que nessa semana, você tenha fome da presença de Deus, sede da sua palavra e um coração sensível para ouvir a sua voz. Porque ele quer te direcionar. Ele quer abrir o teu entendimento. Ele quer que você tenha mais intimidade. É tão bom a gente ter mais intimidade com ele. É tão bom a gente sentir a presença. É tão bom a gente sentar, ficar quietinho, escutando ele falar. Escutando ele dando a direção do que a gente deve fazer, dando resposta. Fecha teus olhos. Escuta Deus falar com você. Ele tem caminhos para te mostrar, caminhos que você vai seguir, percorrer. Ele tem portas para abrir para a tua vida, mas ele tem que te dar a direção. Escuta a voz dele. Tem pessoas que estão aqui agora me ouvindo que estão precisando de direção do Senhor. Tem pessoas que estão com sede de ouvir Deus falar. Tem pessoas que faz tempo que não escutam a voz de Deus. Tem pessoas que faz muito tempo que não fecham a porta, não entra no quarto para orar, para ouvir Deus falar. Ei, Deus me trouxe aqui através desse vídeo para te dizer, vai no teu quarto, fecha a tua porta, te arrepende, conversa com Deus. Sim, se arrepende de muitas decisões que você tomou sem perguntar a Ele e hoje você está sofrendo por conta disso. Sim, pede a direção a Ele, Ele vai te direcionar. Ele te ama, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa hoje. Esse choro aí guardado. Faz tempo que você não tem nem chorado de tanto problema. Porque você não tem nem tido tempo de chorar na presença do Senhor. Se derramar na presença dEle, se quebrantar na presença dEle. Porque a gente não só chora de tristeza, não. Mas a gente chora se quebrantando na presença dEle. Aleluia, é tão bom a gente se quebrantar, a gente ouvir a voz dEle, a gente se derramar, a gente saber que Ele está cuidando, que Ele está guardando as nossas vidas de uma forma sobrenatural. É você passando por uma prova sorrindo, alegre, porque você sabe que está doendo, está difícil, mas Deus está com você, Ele está com você, Ele cuida, Ele te guarda das ciladas do maligno, Ele te orienta, Ele te direciona. Ei, escuta Deus falar, aleluia, é tão bom ouvir a voz dEle, não é verdade? Como buscar a Deus e ouvir a sua voz. É tão simples, é tão simples. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Ele diz que você vai achar quando você buscar Ele de todo o vosso coração. Deus, Ele quer falar com você hoje. Deus, Ele te conhece. Através desse vídeo, Ele me trouxe aqui para te dizer que está mudando a tua história. Porque tem pessoas que estão aqui me ouvindo que estão passando por uma situação tão difícil. Que não tem tido vontade de orar. Pela situação, olha, acha que nada vai ser resolvido. Só acredite que há mudança para você, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele quer ouvir a tua voz. Fala com Ele, conta a história, porque Ele vai mudar isso aí que você vive hoje. Creia, Deus é fiel.